Olá, meu nome é Marcelo Freitas e esta é uma série de vídeos em que eu defendo a preservação do texto do Novo Testamento usando a linha de transmissão da família 35. Neste vídeo, nós queremos esclarecer por que nós devemos preferir a família 35 ao texto recebido, ou em latim, textus receptus. Texto utilizado na Reforma Protestante. Convém ressaltar de início que o Dr. Pickering não combate o texto recebido. Por seguir manuscritos bizantinos, para a maioria dos fins práticos, o Textus Receptus é um bom texto. No entanto, ele não é tão bom quanto o texto majoritário de Hodges e Farstad, ou que a prioridade bizantina de Robinson e Pierpont. O problema mais sério em qualquer edição do texto recebido é que não há base de princípios, métodos para se escolher as leituras ou variantes textuais. Portanto, a atestação de manuscritos pode variar drasticamente de leitura para leitura, de palavra para palavra. Muitas palavras ou leituras são baseadas em pouquíssimos manuscritos e bastante tardios, e algumas leituras vêm apenas da tradição latina. Isso significa que, embora você possa ouvir alguém dizer "o meu texto receptus é o texto de Erasmo", outro talvez diga "o meu é a King James de 1611", isso é puro marketing. Já que, como dissemos, não há uma metodologia que esclareça o que motivou as mudanças textuais de uma edição para outra. Portanto, há talvez 30 edições do Textus Receptus e é preciso escolher qual usar. Mas os textos são basicamente os mesmos. Também precisamos fazer um alerta. Embora a versão do Rei Tiago ou King James tenha sido baseado no texto recebido, no Brasil houve uma tradução para o português que utilizou o nome dele, King James Version, mas colocou atualizado, portanto King James Version atualizada. Essa dita atualização retirou o texto recebido e colocou o texto crítico ou eclético. Portanto, não estamos abordando aqui o texto crítico ou eclético. Estamos abordando aqui o texto recebido. Mas como essa versão utilizou o nome da King James, pode haver alguma confusão para quem ouve. Mas, voltando ao texto recebido, voltando ao Textus Receptus, o texto da Reforma Protestante, vamos trazer alguns exemplos famosos para elucidar os motivos que o texto recebido não é o melhor. O motivo que ele não é defensável de forma objetiva em todos os pontos. Nós já fizemos um vídeo explicando o problema da coma joanina, verso registrado em 1 João 5, 7 e 8. Nós já esclarecemos que esse verso não é defensável de forma objetiva. Ele não é inspirado e não faz parte do texto original. Em Apocalipse 16, 5, está registrado "e há de ser" em vez da palavra santo. O escriba aqui estava assimilando, trocando, a partir dos textos de Apocalipse 1:4 e 1:8, que mencionava quem era e é e há de vir. Portanto, nenhum manuscrito grego possui essa leitura do texto recebido. E esse erro foi corrigido em algumas versões do Textus Receptus. Em Apocalipse 22:19, em vez da palavra árvore, o Textus Receptus trouxe a palavra livro. E nós vemos pelo aparato crítico do Dr. Pickering que o grego tu xulu está acompanhado da abreviação rel,
que indica que toda a evidência está com Tuxulu. Apenas o texto recebido está com Biblo. Então, não existe amparo em manuscritos gregos para livro. A história que nos é contada é que Erasmo só tinha um manuscrito grego para o livro do Apocalipse e que esse manuscrito estava faltando os últimos versos do livro do Apocalipse. Como Erasmo estava com pressa, ele simplesmente traduziu os versos do latim, da Vulgata, para o grego. Isso faz com que em Apocalipse haja uma concentração maior de problemas no texto recebido. Perceba, portanto, que existem razões históricas para os problemas que existem no texto recebido. Essas razões históricas fazem com que esses problemas não venham da conjectura dos editores. Portanto, não são emendas conjecturais. Além disso, não se trata de editores escolhendo inserir contradições no texto como metodologia declarada. Então, nós enfatizamos que a distinção entre adição ou assimilação e emenda conjectural nos ajuda a entender a mentalidade dos editores de um texto grego. No entanto, ambos os tipos de alteração devem ser excluídos da edição de textos gregos. Assim como não há metodologia para a escolha das leituras das variantes no texto grego, e as variantes não são defensáveis objetivamente, elas já deveriam ter sido removidas do texto. Assim, o texto recebido não é o melhor texto, já que não é defensável de forma objetiva em todos os pontos. Nós não sabemos como que com tantas edições posteriores do texto recebido, ele ainda carregue esse resquício histórico indesejado de leituras sem amparo em manuscritos gregos. Portanto, o Textus Receptus não é defensável de forma objetiva em todos os pontos. Como a família 35 é defensável de forma objetiva em todos os pontos, ela deve ser preferida. Caso você queira mais informações sobre o assunto, nós temos um livro, Família 35, texto original do Novo Testamento, exposições de evidências. Lembramos que os comentários, as observações, as perguntas são bem-vindas. Obrigado e até o próximo vídeo.